pela região do nariz. Então a gente tem a região do nariz, o nariz a gente tem a abertura, que são as narinas, certo? E como eu mostrei na aula, de acordo com o que o animal tem, a gente chama de plano. Então, a região do focinho do cavalo, nós não temos um focinho diferenciado, o que a gente tem é pele, tá? Então, a gente não classifica o focinho do cavalo em nenhum tipo de plano. Agora, aqui ó, o carneiro, o cachorro, aqui ó, nós temos o quê? O focinho, certo? O tecido diferenciado, e não está comum ao lábio superior. Mas nós temos o quê? Uma fissura aqui, ó, um sulco, que nós chamamos de fio. Lembra que a gente falou no digestório? Tá? Então, esse plano aqui a gente chama de plano nasal. Plano nasal. No suíno, o que a gente vai encontrar aqui, ó? No suíno, ó. Osso nasal, cartilagem e aqui, ó, o osso rostral, ou osso pré-nasal, certo? Então, isso aqui, ó, como ele tem um osso, o focinho do suíno, ele é arredondado, com a narina também arredondado, e a gente chama ele de plano rostral, por causa do osso que tem, tá? Então, aqui, ó, o osso rostral, isso no corte, e aqui, ó, o osso rostral dissecado. Então, aqui a gente tem o osso nasal, as cartilagens, e esse osso aqui, o osso rostral, certo? Ó, aqui fizemos um corte. O que a gente tem? Como chama essa cartilagem aqui, ó? Septo nasal, certo? E aqui os turbilhões que nós encontramos dentro das conchas, ok? Então, seria isso aí. Aí, a gente tem aqui no equino, que a gente chama aqui, ó, de região da narina. Então, ele veio aqui, ó, a abertura da narina, abriu aqui, ó, a gente tem a região do vestíbulo nasal. Por quê? É uma região aonde a pele, ó, aqui ainda é semelhante à região externa do nariz. Então, essa pequena região aqui é chamada de vestíbulo nasal. E depois, aqui nessa região, a gente chama de cavidade nasal. Tá? O que a gente tem aqui na região de vestíbulo nasal? Tá cortado aqui, estranho. A gente vai encontrar aqui. Tem um caso de corte, tá estranho. Esse orifício aqui que é o ósseo nasolacrimal. Ósseo nasolacrimal. Certo? É aquele canalículo que vai ligar aqui com a região do globo ocular. Certo? Bom. Então, aí a gente vai passar para a região de cavidade nasal. Então, aqui tudo é cavidade nasal. Então, o que a gente vai encontrar aqui na cavidade nasal? Ó. Ósseo nasolacrimal, a gente já falou, na região do vestíbulo nasal. Seios paranasais. Então, todos esses orifícios aqui, ó, são os seios paranasais. Então, a gente tem, ó, seios paranasais do osso frontal, do osso nasal, certo? Então, todos os ossos onde a gente tem as escavações ósseas são chamados de seios. Septo nasal seria o quê? Aquela cartilagem que divide aqui, ó, a cavidade nasal inteirinha aqui, ó. Então, tudo isso aqui é septo nasal. Cranialmente, aqui, ó, foi tirado. Tá? Seria aqui, ó. Isso aqui que a gente cortou, ó. Tá? Seria uma camada aqui, ó. Cranialmente de cartilagem e depois a gente tem a presença do osso. Tá? O osso etimóide. Coanas. O que são coanas? O orifício onde a gente tem a passagem do ar da cavidade nasal em direção à faringe, esse orifício é chamado de coana. Agora, a comunicação entre a cavidade nasal e faringe a gente chama de nasofaringe. Com a cavidade oral, orofaringe.
E com a tuba auditiva, ósseo faríngeo da tuba auditiva. Tá? Tuba auditiva. Aqui, ó, região de naso faríngeo, região de oro faríngeo e com a orelha média, ósseo faríngeo da tuba auditiva. E as coanas? As coanas é só o orifício, a abertura aqui é onde vai passar o ar. Tá? Aí a gente vai ter quem? As regiões. O que a gente tem aqui, ó, no encéfalo? Então, ó, se a gente pegar aqui o encéfalo do cachorro, como que chama essa estruturinha aqui, ó? Que eu tirei aqui, ó. O bulbo olfatório. O bulbo olfatório tá onde? Tá nessa região aqui, ó, onde eu tô pondo a pinça. Então, quem que tá próximo ao bulbo olfatório? As conchas etimoidais. Então, onde nós temos as conchas etimoidais, pertence à região respiratória, ou olfatória. E essas outras partes aqui da cavidade nasal, parte respiratória, tá? As conchas nasais. Então, todas essas saliências aqui da mucosa são chamadas de conchas. Então, concha nasal dorsal, concha nasal ventral, conchas etimoidais. Os espaços aqui, ó, são chamados de meato. Meato nasal dorsal, meato nasal médio, meato nasal ventral, tá? A continuação aqui, ó, da concha nasal ventral, isso aqui a gente chama de prega reta. E a continuação da concha nasal ventral, isso aqui a gente chama de prega alar. Então, prega reta, prega alar. Tá? E a gente tem a concha nasal média, que nesse animal aqui não tem. Aonde a gente vai ter a concha nasal média? Aqui, ó, no cachorro. Então, aqui a gente tem, ó, concha nasal dorsal, aqui, concha nasal ventral, conchas etimoidais. E aqui no meio, ó, tem uma concha, ó, da concha etimoidal. Da concha etimoidal que cresceu aqui, ó, que é chamado de concha nasal média, tá? Esse aqui no cachorro tá bem